Olá, meu nome é Luciano e hoje eu quero falar a você a respeito das pessoas invisíveis. Será que existem pessoas invisíveis na sociedade? Sem dúvida nenhuma que existem. Eu adquiri este livro, Seja Feliz Hoje, do médium Divaldo Pereira Franco. É um livro que contém 30 capítulos e o capítulo 18, o título é Pessoas Invisíveis. Este livro foi ditado pelo espírito Joana de Ângeles ao médium Divaldo Pereira Franco. Joana de Ângeles é o espírito mentor do médium Divaldo Pereira Franco. Eu vou tentar aqui trazer as orientações do espírito Joana de Ângeles, claro que ao sabor da minha emoção e do meu entendimento. O Espírito ele inicia a mensagem dizendo mais ou menos o seguinte: primeiro a vaidade humana dividiu os homens em castas, depois a presunção dividiu-os em raças. Dividindo-os em raças, isto gerou muitas guerras, muitos conflitos e inclusive muitos genocídios. Também o poder dominante de um povo para com outro povo gerou também a escravidão, e nós podemos observar na história da humanidade este triste período que foi a escravidão de um povo para com outro povo. Ora, como tudo evolui na vida, os direitos humanos também evoluíram. E aí nós podemos observar hoje que qualquer perseguição contra a raça, contra a crença, contra a casta, contra partido, é hoje considerada como crime. Mas a inferioridade moral que predomina em alguns bolsões sociais constituídos por pessoas conflitivas, vem dando lugar a uma conduta cruel em relação aos demais, aquele que estatue irmãos invisíveis, pessoas ninguém. Antigamente, estas pessoas invisíveis, elas eram consideradas como escória da sociedade, mas hoje em dia não é muito diferente. Então, essas pessoas, elas continuam muitas vezes sendo marginalizadas, né? São os pobres, são os sofredores, continuam sendo empurrados para os pardieiros infectos, para as sombras das marquises, para os lugares difíceis, não é? Que nós encontramos aí na sociedade. Mas tudo passa na vida, são nossos irmãos, somos todos filhos de Deus. A reencarnação nos ensina que nós hoje podemos estar em condições melhores, sociais, amanhã pode ser diferente, não é? Muitos que malbarataram o poder, outros que malbarataram o dinheiro, malbarataram a oportunidade de ser útil, reencarnam em situações difíceis. Isso não quer dizer que nós não devemos ajudar as pessoas que estão em condições difíceis, que estão em condições sociais. Claro que nós devemos estender a mão a todas elas, não é? Devemos nos ajudar mutuamente. Afinal de contas, todos nós dependemos uns dos outros, todos nós vivemos em sociedade. E o Espírito Joana de Ângeles, ele continua dizendo o seguinte: a pessoa ninguém hoje está em manchete pelo desdém com que é considerada socialmente. Trabalhadores dignos, exercendo profissões honoráveis, embora modestas, vão sendo expulsos dos meios seletos a que servem, considerados inferiores, mas sem as quais as rodas do progresso se imobilizariam. Como último recurso, os algozes do poder apelaram para o mecanismo do uniforme sob a desculpa de higiene e de identificação, porém diferenciando-os e assinalando os limites de onde se devem encontrar, tornando-se invisíveis. Então, como último recurso, né, nós vemos muitas pessoas uniformizadas e muitas vezes nós passamos por elas, né, e não sequer damos bom dia, né? Então, o Espírito Joana de Ângeles nos incentiva para que nós possamos dar um bom dia, para que nós possamos dar um aperto de mão, para que nós possamos ao menos dar um sorriso fraternal, porque somos todos irmãos, né? Essas pessoas, consideradas pessoas invisíveis por muitos, né, ajudam toda a sociedade, prestam um serviço para toda a sociedade. O que seria de nós se nós ficássemos sem o engenheiro? O que seria de nós se nós ficássemos sem o médico? O que seria de nós se nós ficássemos sem o porteiro, sem o padeiro, sem o guarda que presta serviço na nossa rua? O que seria de nós se nós ficássemos sem estas pessoas
hoje que são consideradas muitas vezes como pessoas invisíveis na sociedade, que Joana de Ângeles nos alerta para que nós possamos pelo menos saudá-la, saudar esta pessoa, para que possamos apertar a mão, dar um sorriso, porque afinal de contas nós somos todos irmãos, porque afinal de contas Jesus conviveu com os pobres, conviveu com os coxos, conviveu com os mancos, com os paralíticos, saudava-os a todos, estava sempre alegre e feliz. Que nós possamos, portanto, dar alegria, dar algo de nós. Se nós muitas vezes não conseguimos dar algo de material, que nós possamos iniciar, darmos algo de nós, ou seja, a nossa alegria, a nossa vibração, o nosso aperto de mão, muitas vezes o nosso abraço, que possamos puxar conversa com esses nossos irmãos, porque são irmãos nossos, eles amam, eles têm famílias, eles têm problemas, eles têm complexos como todos nós temos, eles têm dificuldades. Quem de nós não tem problema nesta vida? O único que não tem problema nesta vida é o esquizofrênico, porque o esquizofrênico é um problema para as outras pessoas. Então todos nós temos problemas, então que possamos, né, conversar com eles, que possamos respeitá-los, que possamos torná-los, afinal de contas, visíveis, para que eles se sintam amados, para que eles se sintam respeitados, para que eles se sintam como pessoas, assim como nós somos pessoas, para que eles se sintam, acima de tudo, filhos de Deus. Portanto, meus amigos, meus irmãos, a você fica esta reflexão sobre os nossos irmãos, sobre a convivência fraternal que temos que ter na sociedade. Um abraço, até o próximo vídeo.